Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, bendigamos o Senhor por este dia santo de domingo, dia do ressuscitado. Aqui estamos para celebrar o seu mistério e nos alimentar da sua presença viva, pois ele está vivo no meio de nós e nos dá a sua força e o seu amor. Então hoje nós rezamos por todas as pessoas idosas e pelos avós, pois celebramos o Dia Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas. Em especial, recordamos os enfermos, pela idade avançada e pelas enfermidades, unânimos na mesma fé e na mesma esperança para celebrar este dia do Senhor. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 18, versículo 20 a 32. Gênesis capítulo 18, versículo 20 a 32. Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar a meu senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não faria. Abraão tornou a insistir: não se irrite o meu senhor se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não faria se o encontrasse 30. Tornou Abraão a insistir: já que me atrevi a falar a meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Então, aqui na primeira leitura, nós vemos a misericórdia do Senhor, Quando Abraão perguntava, se houvesse 50 justos, se houvesse 45 justos, se houvesse 30 justos, se houvesse 20 justos, se houvesse 10 justos, À medida que Abraão ia perguntando, o Senhor disse, que por causa, dos justos, ele não destruiria a cidade. Então, nós vemos aqui, a misericórdia de Deus sobre nós. Ele sempre quer o melhor para nós. Ele é misericordioso para com todos. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 14. Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 14. Irmãos, com Cristo fostes sepultados no batismo. Com ele também fostes ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ora, estáveis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão, até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Então, aqui na segunda leitura, nós vemos, que Paulo fala aqui na carta aos Colossenses que Deus vos trouxe para a vida junto com Cristo e a todos nós perdoou os pecados. Então, Cristo deu a sua vida por nós, Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou no terceiro dia. Então, a gente vê aqui, que Deus
perdoa os nossos pecados, né? Então, Cristo deu a sua vida por nós, né? Deu a sua vida para nos salvar e ressuscitou ao terceiro dia. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. Lucas, capítulo 11, versículo 1 a 13. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, a oração é diálogo e intimidade com Deus. E esse é o tema desta liturgia dominical. Antes de tudo, Jesus estava rezando. Um dos discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar. O relato segue uma linha lógica. Os discípulos de Jesus devem conduzir suas vidas a exemplo do Mestre, modelo perfeito de oração, comunhão e intimidade com o Pai. O que dizer? A quem se dirigir? Ou o que pedir? São temas esclarecidos por Jesus. Ele diz: Quando rezardes, dizei. Assim, o Senhor lhes transmite a oração do Pai Nosso, segundo a tradição lucana, com 5 pedidos para São Mateus, são 7. Então, dirigindo-se a Deus como Pai de todos nós, pede-se a vida do reino como dom divino que deve ser acolhido e buscado. O perdão como elemento essencial do caminho cristão e o afastamento definitivo das tentações e do mal. Então, a segunda parte do Evangelho, que se segue após a transmissão do Pai Nosso, diz-nos da oração insistente: Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Então, um exemplo de quem não hesita em incomodar nos fala da insistência daquele que reza. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.